atividade 2. Distinguir o consumo final de consumo intermédio. Distinguir o consumerismo do consumismo. Saber os fatores extraeconómicos. O que é a lei de Engel. E então, cá vamos nós. O consumo final consiste na utilização de um determinado produto que nos dá uma satisfação direta e imediata da necessidade. Por outro lado, o consumo intermédio é quando está a meio do processo produtivo. Por exemplo, a laranja. Se eu pegar numa laranja e comer, é um consumo final. Por outro lado, se utilizar a laranja na confecção de um bolo de laranja, estamos perante um consumo intermédio, ou seja, dependendo da utilização que for dada a um produto, ele pode ser considerado de consumo final ou de consumo intermédio. Quanto ao consumismo, quando é uma compra por impulso, que é um consumo irracional e imprevisto. De outro modo, o consumerismo é o conjunto de ações que tem como objetivo a defesa dos interesses dos consumidores. Por exemplo, comparar muito bem os preços e as características dos produtos e só depois efetuar a compra. Quanto aos fatores extraeconómicos, são fatores de natureza sociocultural que influenciam o consumo, como por exemplo a publicidade, a tradição, os modos de vida, a moda e a estrutura dos agregados familiares. Por que é que nós dizemos que são extraeconómicos? Porque eles influenciam o consumo independentemente do preço. Por exemplo, todos os natais as pessoas compram prendas para os seus familiares. Sempre que uma família tem um bebê, ou seja, a estrutura do agregado familiar muda, traduz-se em novos consumos, como por exemplo, os pais compram um berço, compram um carrinho de bebê. Depois, se estivermos a falar de uma estrutura familiar em que são idosos, compram vários medicamentos, entre outros exemplos. O que é a lei de Engel? A lei de Engel diz que quanto maior for o rendimento, menor será a proporção gasta em alimentação. Ou seja, eu vou voltar a repetir, em proporção. Temos aqui um exemplo. Em janeiro, a Maria recebe 500 euros e gasta 250 euros em alimentação e não efetua qualquer poupança. Então, nós podemos afirmar que 50% do rendimento da Maria é gasto em alimentação. Em fevereiro, a Maria recebe 1000 euros e gasta 300 euros em alimentação e a poupança continua nula. Ou seja, podemos afirmar que 30% do rendimento da Maria é gasto em alimentação. Isto está de acordo com a lei de Engel, pois o rendimento da Maria aumentou de 500 euros para 1000 euros em proporção, ou seja, a percentagem gasta em alimentação diminuiu de 50% para 30%, apesar dela ter gasto mais dinheiro em alimentação. Termina